Boa noite a todos. Tudo bem com vocês? Espero que melhore daqui para o fim. Semana passada eu comecei falando sobre como eu era esquecido. Não sei se vocês se lembram disso, se vocês não são esquecidos como eu. E hoje eu deixei o iPad em casa com o esboço do sermão. Ainda bem que eu cheguei aqui, o Espírito falou para eu falar outra coisa. Não, estou brincando, pode ficar tranquilo. No meu entendimento, o Espírito Santo está comigo, inclusive quando eu estou estudando o sermão. Então, para mim, não faz muito sentido o Espírito Santo mudar a minha cabeça na hora para uma coisa que Ele mesmo me mandou falar. Enfim, vamos dar sequência aqui, porque tem uma bênção, um negócio chamado salvar arquivo na nuvem. E aí eu nem precisei ir embora, mas graças a Deus a gente teve o backup aqui. Isso começou lá no Êxodo, não sei se você lembra, quando Deus deu os 10 mandamentos e tal. Lembra que Moisés se irritou, jogou e tal, e o backup ele que teve que escrever à mão? Então, hoje eu tive que imprimir ali, mas eu queria começar te fazendo uma pergunta mais uma vez. Você gosta de bicho de estimação? É um negócio que é importante para você? Falando por mim, assim, eu não tenho muito carinho e apego com animais, igual eu vejo algumas pessoas tendo e tudo mais. Mas eu sei que é muito importante para muita gente. E tem gente que é tão racional nessa escolha de animais de estimação que eles pensam e medem o tempo de vida médio assim, de um animal e pensam, bom, o animal vai viver em média 15 anos. Será que vale a pena eu ter um animal de estimação para sofrer tanto daqui a 15 anos? Ou será que vale a pena eu ter que abrir mão de algumas coisas, porque querendo ou não, trazem esse desconforto nesse sentido, e aí a pessoa vai pensar se vale a pena, se não vale. Eu descobri que alguns animais vivem muito mais do que os seres humanos. A tartaruga, por exemplo, vive, acho que em média 120 anos. Eu descobri isso porque o Flávio já teve duas que morreram de velhice. E aí eu estava conversando com ele, o Flávio está de férias, mas a gente vai seguir falando dele, isso daí é definido já desde sempre. Mas hoje eu queria falar sobre ídolos de estimação. Aqueles que talvez você diga não ter tanto apreço, mas assim como um animal de estimação que você cuida, que você preza, que você se dedica, talvez a grande maioria de nós, para não dizer todos nós, temos também aquilo que poderíamos chamar de ídolos de estimação. Ídolos que nós cultivamos, que nós vemos crescer, que nós alimentamos, que nós paramos a vida às vezes por causa desses ídolos, e pode ser que a tua primeira reação seja uma reação de repulsa, mas que história é essa? Que papo de ídolo é esse? Eu sou crente, batizado com o Espírito Santo, falo em línguas, eu não tenho esse negócio de ídolo na minha vida, que história é essa de ídolo? Mas eu queria te fazer uma pergunta de um livro chamado Deuses Falsos, é um dos grandes livros sobre esse assunto, escrito pelo Tim Keller. E ele faz uma pergunta que talvez a tua primeira reação seja de ser reativo, assim, responder de imediato. Não, esse negócio de ídolo não tem nada a ver comigo, porque eu sou cristão, eu sou crente, eu não tenho a idolatria como sendo um valor para mim. Mas eu queria que você refletisse nessa pergunta dele, que nos ajuda a identificar qual talvez seja o nosso principal ídolo de estimação. Qual o elemento em tua vida que, caso você viesse a perder, possivelmente perderia a própria vontade de viver ou a razão de existir? Existe alguma coisa na tua vida que você tem hoje, que caso você perdesse, junto com essa perda, você perderia também a vontade de viver ou até mesmo a razão de existir? É a pergunta que o Tim Keller faz nesse livro Deuses Falsos, e ele nos diz que a resposta para essa pergunta é muito provavelmente o nosso ídolo. E pode ser que essa pergunta traga algumas possibilidades de resposta na sua mente. Pode ser que a primeira resposta que venha na tua mente quando a gente fale sobre isso seja filhos. Se eu perdesse os filhos, muito provavelmente eu perderia a minha alegria de viver. Se eu perdesse o meu filho, os meus filhos, a minha filha, muito provavelmente eu não teria mais razão para existir, porque toda a minha alegria simplesmente iria embora. Filhos, cônjuge, se eu perdesse o meu marido, a minha esposa, nem tanto, né, quanto filho, assim. Para muita gente não é um ídolo, mas seria um caminho de libertação perder o cônjuge, sem
pecar ainda, que o divórcio é pecado, biblicamente e tal. Então, sem pecado eu me livro, porque eu fico viúvo. Eu vi uma vez uma conversa entre 3 pastores, Tim Keller, John Piper, Don Carson, conversando num evento do TGC, falando sobre divórcio, que o divórcio é pecado e tal. E aí um perguntou para o outro assim, você já teve vontade de se divorciar da sua esposa na sua vida? Ele falou, não, sei que isso é pecado. Para muitos é um negócio complicado, até para resolver a vida e recomeçar, mas eu já tive vontade de matar, que eu sei que Deus perdoa assassinos. Então, na cabeça de muita gente, tem gente que lida exatamente assim, parece que o divórcio é o pecado sem perdão, que é mais tranquilo você matar, pedir perdão a Deus, que depois está tudo resolvido, mas enfim, a ideia não é falar sobre isso, e muito menos eu sei porque que eu estou falando sobre isso agora. Ah, sim, porque o cônjuge pode ser para alguns um ídolo. Talvez a habilidade para fazer o que você mais gosta, algum problema de saúde que te impeça de realizar as atividades que você sempre fez na sua vida e te trazia esse senso de propósito, de importância, de realização, até mesmo de identidade. O teu dinheiro, imagina que você perdesse de uma hora para outra todo o teu dinheiro. Entrou num esquema de pirâmide, fez um investimento que não deveria, apostou as tuas fichas em comprar. Qual o nome daquele negocinho que o pessoal estava comprando há um tempo atrás, que era uma imagem? NFT. O pessoal gastava um dinheirão para comprar uma imagem, e aí avisaram para eles que a gente podia baixar a mesma imagem de graça na internet, e aí é um negócio que não faz muito sentido mais. Se você de repente perdesse todo o seu dinheiro, o conforto da tua casa, ainda assim você teria alegria para viver? A grande armadilha, irmãos, quando nós falamos de idolatria, é que ídolos não são coisas ruins na sua essência. Um ídolo não é fácil de se livrar dele, porque quando nós falamos de idolatria, nós não falamos de coisas que nós conseguimos nos livrar facilmente, que não importam tanto para nós, que a gente até convive com elas, mas elas não têm tanto valor assim na nossa caminhada. Não. O grande problema quando nós falamos de idolatria é que nós falamos de coisas boas, de coisas importantes para nós, de coisas relevantes para nós, mas que são amadas com uma intensidade maior do que deveriam ser amadas. Eu não estou dizendo que você não deve amar a tua esposa, o teu marido, os teus filhos, o teu trabalho, o conforto da tua casa, os teus bens, o que você conseguiu construir. Eu não estou dizendo nada disso. O que eu estou dizendo, e o grande perigo do ídolo, é que quando nós amamos qualquer uma dessas coisas mais do que nós amamos a Deus, isso se tornou para nós um ídolo. Por isso a pergunta do Keller vai nesse sentido. Se tem algum elemento na sua vida que, caso você perdesse, você perderia a vontade de viver ou a razão de existir, isso é um ídolo para você, porque a razão da tua vida e a vontade de existir deve estar tão somente em Deus. E aí nós vemos o profeta Abacuque, na sua oração famosa, dizendo, ainda que eu não tenha mais nada, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na videira, o produto da oliveira minta, nos currais não haja gado, não haja mantimento nos campos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, não existam mais bois no curral, ainda assim, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação, porque o Deus, o soberano, é a minha força, Ele faz os meus pés como os da corça e me faz andar em lugares altos. É esse tipo de entendimento que nos livra da idolatria. Outro ponto importante sobre ídolos é que idolatria não tem a ver com questões exteriores. Quando eu perguntei qual o teu ídolo, pode ser que você tenha pensado Pelé, Messi, Cristiano Ronaldo, sei lá. Quando eu perguntei qual o teu ídolo, pode ser que você tenha pensado, não, esse papo de ídolo não faz sentido para mim porque eu sou crente. Eu não me curvo a imagens, nós atrelamos idolatria sempre à religião do outro, às práticas do outro, mas a idolatria é uma questão interior. Tem a ver com o coração. O reformador João Calvino vai dizer que o coração humano é uma fábrica de ídolos. Nós estamos estudando a primeira carta de João e ele começa falando sobre andar na luz, ele começa falando sobre obedecer.
Depois ele traz algumas certezas para esses irmãos, que em Cristo nossos pecados são perdoados, que em Cristo nós temos o Espírito Santo, que em Cristo nós temos esperança da vida eterna. A gente falou sobre isso na semana passada. Ele fala sobre como devemos viver a partir dessas certezas e, de repente, ele interrompe uma lógica que ele está usando por toda essa carta para trazer agora um imperativo. João começa utilizando muito a lógica da causa e efeito. Não sei se você percebeu, mas no começo da carta ele vai dizer: se você diz que ama a Deus, mas vive na prática do pecado, na verdade você não ama a Deus, você vive nas trevas. Se você diz que ama a Deus, mas não ama o seu irmão, na verdade você não ama nem a Deus nem o seu irmão. Se você pecar, se você diz que não tem pecado, você é um mentiroso. Se você diz que peca, você é um pecador. Não tem muita escolha, não tem muita escapatória para nós. E ele vai se comunicando com os seus leitores, os seus ouvintes, em certo sentido também, através dessa lógica de causa e efeito. Na semana passada, ele traz uma nova estrutura, quando ele fala diretamente ao coração dos seus leitores. Filhinhos, eu vos escrevi por isso. Jovens, eu vos escrevi por isso. Pais, eu vos escrevi por isso. E no texto de hoje, ele dá logo um mandamento. É a primeira vez que João utiliza um verbo no imperativo. Ele foge dessa lógica de causa e efeito tão comum até aqui para dar um mandamento que tem a ver com idolatria. Para isso eu te convido a abrir a tua Bíblia na primeira carta de João, capítulo 2. A gente vai ler hoje dos versos 15 ao 17. Semana passada nós paramos no 14. Você que nos visita, nós estamos nos dedicando nas últimas semanas a falar sobre esse livro, essa carta, verso por verso, analisando o que ela significa para esse contexto original e o que ela significa e como ela se aplica à nossa realidade ainda hoje. 1 de João 2, 15 a 17. Vou pedir para você abrir a tua Bíblia, manter a tua Bíblia aberta. Pode ser aplicativo, pode ser Bíblia online. E mantenha aberta, por favor. 1 de João 2, do 15 a 17. O texto diz assim: não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Vamos orar? Senhor, obrigado pela tua palavra lida. A gente pede que o Senhor fale conosco por meio do teu Espírito Santo. Nos ajude a olhar para esse texto, entendendo que é a tua palavra e a tua voz a falar diretamente aos nossos corações. Nos ajude a aplicar essa verdade no nosso cotidiano por meio do Espírito Santo que habita em nós, a fim de que a gente viva uma vida para o louvor da tua glória. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém. Não amem o mundo, nem o que nele há. Isso significa, então, que eu não deveria amar a minha família, porque ela está no mundo. Isso significa que é pecado eu gostar de comer um pudim, ou amar um pudim. Se você é crente há mais tempo, muito provavelmente você já falou algum dia na sua vida assim: eu adoro pudim. E alguém que é crente há mais tempo que você falou o que para você? Eu sei, sempre tem um chato, e aqui nós reunimos vários hoje. Você viu como é que todo mundo sabia o que responder? Adorar somente a Deus. Não amar o mundo, então, tem a ver com não gostar de pudim, não amar pudim, não dizer que eu adoro pudim. Eu não posso gostar de assistir esportes. Hoje à tarde, aliás, eu adorei assistir esporte. O que isso significa de fato? Está dizendo que tudo que há no mundo é mal, então eu preciso deixar absolutamente tudo, me isolar da vida e viver como um monge? Obviamente que não. Quando Deus cria o mundo e todas as coisas que há no mundo, o texto de Gênesis é muito claro que a cada etapa da criação Deus olhava e o texto diz: e Deus viu que era bom. Só que há uma grande questão. Teve uma ruptura nessa história de olhar para as coisas criadas e perceber que tudo era bom, que nós chamamos de queda. Por causa dos pecados dos nossos primeiros pais, Adão e Eva,
essas mesmas coisas tão boas que Deus nos deu para desfrutarmos. Essas coisas tão maravilhosas que Deus nos deu, a fim de que elas fossem motivos para nós louvarmos a Deus. Essas coisas se transformaram em finalidades, em objetivos de vida, e é exatamente aqui que mora o problema no que diz respeito à idolatria. Idolatria não é amar as coisas erradas. Idolatria é amar as coisas certas do jeito errado. Idolatria é amar as coisas certas com a intensidade errada. Então, quando esse texto começa com o mandamento, não amem o mundo, nem as coisas que nele há, é no sentido de nós não criarmos ídolos. O teu filho deve ser amado por você, mas ele não pode ser a finalidade última da tua existência ou o teu propósito de vida. A tua igreja deve ser amada por você, mas ela não pode ser a finalidade última da tua existência, porque quando nós colocamos qualquer uma dessas coisas como objetivo principal da vida, automaticamente nós estamos tirando aquele que deveria ser o nosso objetivo principal da vida, que é o próprio Deus. E a qualquer coisa que substitua Deus, nós damos o nome de ídolos. Quando João escreve para esses irmãos, não amem o mundo, nem o que nele há, a proposta de João não era que eles se isolassem da realidade, não. Nós estamos falando de um homem que viveu com Jesus, que demonstrou durante a sua vida que a espiritualidade que faz sentido é exatamente uma espiritualidade vivida em comunidade. A vida de Jesus, o ministério de Jesus não tem a ver com isolamento. A santidade de Jesus não é uma santidade estereotipada de se separar do mundo totalmente, não. É mostrar que é possível viver os valores do reino de Deus no meio de pessoas que nem amam a Deus e influenciar essas pessoas por meio do seu testemunho e pregar a mensagem do Evangelho. A proposta de João para esses irmãos não é que eles se isolem totalmente da realidade, é que eles não deveriam amar absolutamente nada além do que eles amam a Deus. Eles não deveriam amar nada mais do que eles amam ao próprio Deus. Então, o primeiro alerta que nós percebemos ao olhar para esse texto é exatamente sobre os ídolos do coração. Porque seria muito fácil se os ídolos fossem coisas ruins. Eu deixo para lá, vivo a minha vida e acabou. Mas o grande problema é que os ídolos são coisas boas. Ele vai dizer no verso 15, não amem o mundo nem o que nele há. Cadê? Não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Irmãos, se nós não tomarmos cuidado, facilmente nos curvaremos diante de prazeres, pessoas, posses, posições, coisas boas que Deus criou, mas se a gente não tomar cuidado, elas se transformam na finalidade da nossa vida, se tornando então os nossos ídolos de estimação. E os ídolos têm um poder altamente sedutor. Eles escravizam o nosso coração. Eles controlam as nossas ações e os nossos sentimentos. Eles consomem os nossos pensamentos o tempo todo. Eles moldam as nossas escolhas, as nossas decisões, no sentido de que nós estamos dispostos a absolutamente tudo para conseguir aquilo que queremos, ainda que isso signifique desobedecer a Deus. Tem gente tão obstinada em conquistar o que sempre sonhou, que passa por cima de qualquer coisa, de qualquer pessoa, de qualquer instrução de Deus, simplesmente para alcançar o seu objetivo de vida, que na verdade é o seu ídolo de estimação. Se nós somos honestos quando olhamos para uma pergunta como essa feita no início, é fato que todos nós perceberemos que temos os nossos ídolos, que fazem para nós falsas promessas e que precisamos lutar contra isso. Talvez a pergunta que te venha à mente seja, se eu tenho ídolos de estimação, isso significa que eu não sou um cristão? Isso significa que a minha fé não é verdadeira? É isso que esse versículo significa? Porque João diz de modo muito claro que se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então significa que não há mais esperança para mim? Não. A gente tem que se lembrar o tempo todo que hoje a gente lê com capítulos e versículos, mas nós estamos falando de uma carta. É uma exposição sequencial de um assunto. E quando nós voltamos no primeiro capítulo, nós vamos nos lembrar. João dizendo para esses irmãos, se vocês dizem que não tem pecado,
Vocês são mentirosos, todos nós temos pecados. Mas quando um cristão é confrontado com a realidade do seu pecado e da sua idolatria, o que ele faz? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Filhinhos, eu escrevo essas coisas para que vocês não pequem. Todavia, se alguém pecar, saibam que temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Filhinhos, eu vos escrevi essas coisas porque os seus pecados estão perdoados. Eu escrevi essas coisas para vocês porque o Espírito Santo habita em vocês. Vocês têm a palavra de Deus habitando em vocês e vocês venceram o maligno. João está escrevendo nesse mesmo contexto. É um alerta, é um mandamento para não amarem o mundo, mas isso não significa que eles devem estar desesperados, porque um cristão, ao ser confrontado sobre os ídolos do seu coração, necessariamente ele se arrepende dos seus pecados, ele se prostra aos pés daquele que é o único que deve ser adorado, porque verdadeiros cristãos não permanecem em pecados não confessados. Nós temos pecado, mas nós confessamos confiando em Jesus como sendo o nosso advogado junto ao Pai. Só que um outro problema que a gente tem, quando a gente fala sobre idolatria, é que por vezes, quando nós analisamos os nossos ídolos, nós olhamos apenas de modo superficial. E pode ser que diante dessa pergunta a tua resposta tenha sido, bom, redes sociais, comida, lazer, família, trabalho. E podem ser os teus ídolos de fato, coisas boas que são tratadas como finalidade de vida. Só que a grande verdade, o grande problema da idolatria é que eles prometem algumas coisas que não são capazes de enxergar. Quando nós falamos de idolatria, nós temos que pensar que esses ídolos têm raízes ainda mais profundas. Porque normalmente, se nós não prestamos atenção nisso, a única coisa que nós vamos fazer é substituir os nossos ídolos de estimação. Eu estudei no seminário lá em Campinas com um senhor. Ele já tinha àquela altura talvez uns 60 anos ou alguma coisa próximo disso. E ele sempre falava que ele foi viciado em cigarro durante muito tempo da vida dele. Ele era dependente enfim. E ele fumava muito e tal, até um dia que ele se converte. E ele passa a lutar com isso, até um dia que ele consegue vencer essa dificuldade. Ele vence esse vício e ele passa agora a comprar bala house preta e cada vez que ele tinha vontade de fumar, ele chupava uma bala house preta. Vocês não têm noção do hálito maravilhoso que aquele homem tinha. Resolveu o problema do pulmão dele, resolveu o problema do hálito dele, mas não resolveu o problema do coração. Nós tratamos ídolos de modo superficial e através de estereótipos. Mas nós temos agora um homem que era viciado em cigarro e agora é viciado em bala house. O problema não é o cigarro, não é a bala, mas é o que está por trás disso. Mas por vezes nós lidamos com idolatria apenas superficialmente. A gente acha bonito dizer que crente não bebe, mas ninguém sabe isso. Ninguém foi numa lanchonete domingo, 9h30 da noite na cidade, numa pizzaria e viu aquele troço entupido de crente. A gente acha bonito. Crente não bebe, mas come, que é uma beleza. Sendo que a Bíblia não proíbe o consumo moderado de álcool e a Bíblia proíbe o consumo exagerado de qualquer coisa, inclusive a comida, porque gula é pecado. Mas nós somos capazes de lidar com superficialidade para impor como regra simplesmente aquilo que nos agrada. Irmão, se a gente não parar para pensar nas raízes por trás dos nossos ídolos, o que a gente vai fazer é substituir ídolos de estimação o tempo todo. Ah, não, eu sou crente agora, eu não posso beber, mas agora eu bebo Coca-Cola desordenadamente, 6 litros por dia, assim, tranquilo, até porque eu vim ontem no mini seminário de escatologia e eu descobri que o diabo mora lá em Éfeso, lá, né, naquele templo lá, e não é mais na embalagem de Coca-Cola, igual o pessoal pregou a vida toda. Então, tá tranquilo, não tem problema. E vamos lidando de modo superficial,
sem parar para pensar nas raízes dos nossos ídolos. E eu gosto muito desse verso 16, porque João ele fala exatamente sobre isso, sobre as raízes da idolatria. O problema não é só identificar, é a minha família, é o meu lazer, o meu trabalho, é a minha profissão, é a minha vocação, é a minha igreja. Não, a questão é, o que esses ídolos me prometem? O que eu estou buscando neles que eu deveria ter em Deus? Eu deveria estar satisfeito em Deus, mas por alguma razão eu não estou, e eu estou buscando nessas coisas criadas algo que eu deveria ter somente em Deus. É sobre isso que ele fala no verso 16. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. A primeira coisa que ele utiliza para definir aí essas raízes da idolatria é a cobiça da carne. É a vontade de satisfazer os meus próprios desejos naturais. É uma raiz de autogratificação. É ser controlado e moldado pelos meus apetites e pelos desejos do meu corpo. João está escrevendo para uma igreja sofrendo com falsos ensinos, de falsos mestres gnósticos que pregavam que o corpo é totalmente mau, a parte imaterial é totalmente boa, então Deus não se preocupava com o que você fizesse com o seu corpo, mas ele está escrevendo para esses irmãos, não amem o mundo, porque uma das raízes da idolatria e das coisas que há no mundo tem a ver com cobiça da carne. Em essência, gente que vive a partir desse pensamento é gente que diz o seguinte com as atitudes: bom, a minha vida e o meu propósito tem a ver tão somente com satisfazer os prazeres do meu coração e eu não vou parar até que todos esses prazeres sejam satisfeitos. E pecamos, inclusive, para conseguir isso, porque o que importa é eu me sentir bem comigo mesmo, afinal de contas eu mereço. É usar o pecado como recompensa. Eu estou sofrendo tanto, então acho que eu mereço aqui alguma coisa que me traga alguma satisfação, mesmo que isso desagrade a Deus, é viver a partir da cobiça da carne. É achar que o que importa acima de qualquer coisa são os teus desejos, os teus prazeres, as tuas necessidades físicas, inclusive. E ele continua falando também sobre a cobiça dos olhos, a raiz da acumulação. Ser controlado pelo desejo de ter cada vez mais em todos os sentidos, pela fome de dinheiro, pela fome de posses que atraem a nossa ganância. Gente que vive assim, é gente que vive a vida simplesmente para ganhar muito dinheiro, ficar rico, comprar tudo o que eu quiser e não parar até conseguir o que eu quero. E aí a gente olha para o Eclesiastes, não sei se você conhece esse livro na Bíblia, mas nós temos um sábio escrevendo esse livro, e é uma espécie de pesquisa de campo que ele faz. Ele fala assim, eu vou encontrar o sentido da vida. E aí ele faz exatamente esse caminho. Bom, primeiro eu vou atrás de tudo que traz prazer para mim. Tudo que eu quiser fazer, tudo que me satisfaz, tudo que eu acho bom, tudo que eu desejar, eu vou atrás disso e eu vou viver a partir disso. E no final das contas ele chega à conclusão, bom, isso também é correr atrás do vento. Não faz sentido, tudo é vaidade, não é isso que traz sentido para a vida. E ele vai por esse segundo caminho. Não, então agora eu vou acumular bens, tesouros, eu vou me dedicar às posses, a tudo que eu conseguir acumular, porque o sentido da vida está nisso, e ele descobre que também não está. Mas a gente não chegou a essa conclusão ainda em muitas situações, porque por vezes nós pecamos para conseguir isso, porque desejamos sempre mais. E entramos numa busca desenfreada, motivada e alimentada ainda mais pelas redes sociais. Que a gente vai alimentando essa utopia da vida perfeita, que é, afinal de contas, o que as pessoas postam. Queremos cada vez mais, entramos numa loucura de nos comparar com o outro o tempo todo, e a gente faz absolutamente tudo para alcançar aquilo que os nossos olhos cobiçam. O pecado se torna um desejo incontrolável. E João continua dizendo, ostentação dos bens. A NAA, que é outra versão da Bíblia, Nova Almeida Atualizada, vai trazer a expressão que eu gosto muito, soberba da vida. Se a cobiça da carne é a raiz da autogratificação, se a cobiça dos olhos é a raiz da acumulação, a soberba da vida, a ostentação dos bens é a raiz da autossuficiência.
É ser controlado pela segurança e estabilidade dos meus recursos, habilidades e conhecimentos. Nesse caso, o que as pessoas querem comunicar é o seguinte: eu me basto. Eu vou fazer o que for preciso para garantir a minha vida com base em recursos, competências e conhecimentos, para que eu não precise depender de mais ninguém para absolutamente nada. E esse é o objetivo de vida de muita gente: não depender de ninguém para nada. Eu não estou falando que não é importante ter uma estabilidade financeira, um plano de saúde ou o que quer que seja. O que eu estou falando é que se esse é o objetivo final da tua vida, tem alguma coisa muito errada, porque Jesus nos convida a uma vida em comunidade, onde nós dependemos uns dos outros e precisamos cuidar uns dos outros o tempo todo. Mas esse é o retrato do mundo egoísta que vivemos. Eu quero viver sem depender de absolutamente ninguém. Percebam, nós estamos falando de coisas boas, que são vistas e amadas do modo ou com a intensidade errada. Deus lá no início criou todas as coisas e viu que era bom. É o pecado que subverte a nossa relação com o mundo criado por Deus. E o que eu acho mais interessante é perceber como essas raízes são antigas. Olha na Bíblia comigo em Gênesis capítulo 3, verso 6. O texto vai ser projetado, se você quiser anotar para ver depois. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável ao paladar, ou seja, cobiça da carne, satisfação física. O texto vai dizer, boa para se comer, agradável aos olhos, ou atraente aos olhos, cobiça dos olhos, um desejo incontrolável. Desejável para dela se obter entendimento, ou desejável para dar entendimento, ostentação dos bens ou soberba da vida. E aí o que ela fez? Tomou do seu fruto, comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. São as mesmas raízes apontadas por João. Era agradável ao paladar, ou seja, cobiça da carne, satisfação física, ela queria comer daquele fruto. Além de ser agradável ao paladar, era atraente aos olhos. Trouxe para Eva um desejo incontrolável a partir do que os olhos dela estavam cobiçando. E a outra raiz, que é a soberba da vida, essa árvore era desejável para dela se obter discernimento. A lógica por trás da tentação da serpente é: vocês se bastam. Se você comer do fruto, você não vai precisar mais de Deus, porque você será como Ele, conhecedor do bem e do mal. E ela foi seduzida exatamente por essas 3 raízes que levam à idolatria. É possível afirmar, irmãos, que todo o pecado que nós cometemos é produto de um desses ou de todos esses ídolos que estão profundamente enraizados no nosso coração. O cerne da nossa rebelião contra Deus, o centro do nosso desejo de amar mais as coisas criadas do que o Criador de todas as coisas. No fim das contas, o nosso pecado, qualquer pecado, é dizer para Deus o seguinte: Deus, você não deveria estar no centro da minha vida, porque eu amo mais os meus prazeres, eu amo mais o que é agradável aos meus olhos, eu amo mais ser autossuficiente e não depender de ninguém. O Senhor não deveria comandar a minha vida, porque o Senhor não deve ditar o que eu devo ou não devo fazer. A vida é minha. Eu escolhi vivê-la do meu jeito, para os meus prazeres, para os meus objetivos, e eu posso simplesmente viver sem você. Foi exatamente isso que Adão e Eva fizeram no Éden, e é exatamente isso que o homem vem fazendo por toda a sua vida quando vira as costas para Deus. É importante nós entendermos que essas raízes são profundas e antigas para percebermos, irmãos, que lidar com os nossos ídolos de forma superficial não resolve o problema. A forma como muitos lidam com o pecado é de forma superficial. E aí você proíbe de forma superficial. Você cria uma série de regras, de comportamentos, de estereótipos, de padrões, que não mudam absolutamente nada na vida, porque estão focadas no sintoma e não na raiz do problema. A conversão não tem a ver com estereótipos, mas a gente trata assim. Fulano se converteu. Por quê? Ele falava comigo normal, agora ele tem um tal de paz do Senhor, varão, varoa, vareta e todas as definições a partir disso. Se converteu por quê? Vi ele na praia, caminhando, de terno, domingo à tarde, 2 horas.
num sol, então eu sei que Deus fez uma obra. Não foi Deus que fez uma obra, Ele comprou um terno e decidiu usar. A gente vai transformando questões que deveriam ser interiores, do coração, em questões que são simplesmente secundárias, estereotipadas e tal, coisas externas, e transformamos a santidade nisso. E se lidamos com os nossos pecados apenas de forma superficial, a gente vai substituir ídolos o tempo todo, de acordo com o que agrada ao outro, de acordo com o que me agrada, de acordo com o que dita a minha igreja, e a gente vai criando regras e se submetendo a elas, mas elas não têm o menor valor para lidar com o coração, com a raiz do problema, que é onde de fato importa. Paulo escreve para os Colossenses, no capítulo 2, nos versos 20 a 23, aliás, ele lida com essas questões com duas igrejas principalmente, que são a igreja da Galácia e a igreja de Colossos. Na igreja da Galácia ele vai dizer, bom, por que vocês estão de novo se submetendo a tantas coisas do passado? Eu preguei o evangelho para vocês, vocês sabem que são salvos por causa de Jesus, e aí vocês estão de novo seguindo aquelas regras que tem que observar dias específicos do ano, meses, anos, dietas específicas, algumas festas que devem ser observadas. Não se prendam a isso. Para a igreja de Colossos, que eu acho muito interessante esse texto, no capítulo 2, versos 20 a 23, ele vai dizer, já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares desse mundo, por que, como se ainda pertencessem a Ele, vocês se submetem a regras? Não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm, de fato, aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não têm valor algum para refrear os impulsos da carne. Todas essas regrinhas criadas, não pode, não faça, não isso, não aquilo, e a gente vai confundindo, e achando que vida com Deus é uma listinha, um checklist, que você recebe do que você pode, do que você não pode fazer, do que pega bem, do que pega mal. O apóstolo Paulo está dizendo que essas coisas têm até uma aparente sabedoria, tem a sua pretensa religiosidade, é severa com o seu próprio corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne, porque o problema mora aqui dentro. Por isso Jesus vai dizer que o pecado não é o que entra na boca do homem, mas é o que sai. Salomão vai dizer, acima de todas as coisas, guarda o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. A gente está preocupado demais com estereótipos e coisas secundárias, e não está preocupado em olhar para dentro de nós e perceber as raízes por trás dos nossos ídolos e as falsas promessas que eles nos fazem, que serão incapazes de satisfazer. Sabe qual é a notícia ruim que a gente tem diante disso? É que mesmo percebendo essas raízes, nós não somos capazes de resolver o nosso problema. Ao contrário do que a teologia coach vai te dizer, por exemplo, a solução para os teus problemas não está em você. A notícia ruim para nós é que mesmo percebendo essas raízes, a gente não tem o que fazer, porque os nossos ídolos do coração são profundos demais para você e eu conseguirmos fazer alguma coisa a respeito por nós mesmos. A boa notícia é que quando nós nos vemos como incapazes, nós somos abraçados pela graça de um Deus que nos ama e que faz por nós aquilo que nós somos incapazes de fazer. Nós temos um Deus, irmãos, que por sua graça nos chama para a sua própria família. E nós temos um Deus que, por sua graça, nos ama demais para nos deixar como nós estamos e vai nos transformando dia após dia. E essa graça nos é revelada por meio do Evangelho. E é o que a gente percebe no verso 17. Não precisa ficar desesperado porque você tem ídolos no seu coração. Não precisa ficar desesperado porque as raízes dessa idolatria são mais profundas do que você consegue lidar. Não precisa ficar desesperado apenas por uma razão. Nós temos a mensagem do Evangelho que nos mostra o que Deus em Jesus faz por nós, ainda que sejamos incapazes de fazer. É isso que ele vai escrever no verso 17. Ele vai apresentar um claro contraste entre esse mundo, a sua cobiça, as coisas que há no mundo, quando ele diz: o mundo e a sua cobiça passam. Por outro lado, aquele que faz a vontade de Deus
permanece para sempre. A garantia do Evangelho nos é dada através desse verso. Esse caminho de amar o mundo, a sua cobiça, é um caminho que vai passar, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Há um contraste muito claro aqui entre o mundo e a sua cobiça, a quem nós não devemos amar, e aquele que faz a vontade de Deus. Em João, no capítulo 6, alguém pergunta a Jesus: o que eu preciso fazer para realizar as obras que Deus requer? Ou seja, o que eu tenho que fazer para cumprir a vontade de Deus? E Jesus responde: a obra de Deus é essa, crer naquele que me enviou. Fazer a vontade de Deus é crer em Jesus. Fazer a vontade de Deus é crer que Ele foi enviado por Deus para fazer o que nós éramos incapazes de fazer. Fazer a vontade de Deus é viver a vida a partir dessa fé depositada nele. Não tem a ver com dizer eu creio, mas viver uma vida como se Deus não existisse, os ateus práticos. Eu creio em Deus, mas eu vivo a vida como se Ele não fizesse sentido. Não, é uma fé prática, uma fé viva. Tiago vai dizer que a fé sem obras ela é morta. Aqui nós estamos falando de uma fé que vaza para todas as esferas da vida. É viver a vida em qualquer lugar que eu esteja, em qualquer dia da semana, fazendo o que eu estiver fazendo, qualquer coisa que seja, a partir dessa fé que eu professo em Deus através do que Jesus fez por mim. O mundo e a sua cobiça passam, quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. Há um contraste aqui que me lembra muito o Salmo 1. Eu não sei se você se lembra desse texto. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ele será como árvore plantada junto à corrente de águas, dá o seu fruto na estação própria, suas folhas não murcham, tudo que ele faz prosperará. Não serão assim os ímpios, mas serão como o moinho que o vento espalha. E aí ele vai citando lá uma série de coisas, um claro contraste entre quem anda no conselho dos ímpios, quem não teme a Deus, e por outro lado, quem teme a Deus e quem faz a vontade de Deus. E ele termina dizendo que o caminho dos ímpios leva à destruição, mas o Senhor aprova o caminho dos justos. É a mesma coisa que João está dizendo. Quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. O seu caminho é aprovado pelo próprio Deus. Por outro lado, quem se dedica ao mundo, à sua cobiça, aos seus próprios desejos, isso passa e esse caminho será um caminho de morte e destruição. O Senhor aprova o caminho dos justos. Essa afirmação, sem o Evangelho, nos levaria ao desespero. Porque nós não somos justos em nós mesmos. Essa afirmação, sem o Evangelho, nos levaria ao desespero, porque nós não somos capazes de produzir essa justiça por nós mesmos. E aí você vai dizer, temos um problema grave aqui. Eu sei que eu não sou justo, eu sou pecador, todos nós somos. E diante da justiça de Deus, do padrão estabelecido por Deus, não há menos ou mais pecadores. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos estão separados de Deus, baseados na sua própria justiça. E por isso que o Evangelho nos dá essa garantia, essa promessa. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 1, no verso 17, ele vai dizer o seguinte para esses irmãos dessa igreja que se aplicam a nós. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Essa é a lógica do Evangelho e é o que nos traz esperança, ainda que não sejamos justos tanto quanto deveríamos ser. A lógica do Evangelho é que eu creio em Jesus e a justiça de Cristo é atribuída a mim tão somente pela fé. Eu estava separado de Deus, eu era inimigo de Deus, e simplesmente porque eu creio em Jesus, um novo e vivo caminho foi feito e eu posso entrar nele com ousadia e intrepidez. Essa relação foi refeita, nós estamos reconectados, é o que Paulo vai dizer aos Romanos 5, no versículo 1. Justificados, ou seja, declarados justos, pois pela fé temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Na época da Reforma Protestante se cunhou uma expressão que é simul justus et peccator, ao mesmo tempo santo e pecador. E esse é o retrato de quem nós somos. Seguimos sendo pecadores. João acabou de dizer,
Se você diz que não tem pecado, você é um mentiroso. Mas, ao mesmo tempo, nós somos santos, porque alguém que ama a Deus vive na luz e nós temos a certeza que em Cristo os nossos pecados foram perdoados. É por causa do Evangelho que essa afirmação não nos leva ao desespero, mas nos enche de esperança, porque a justiça que é atribuída a nós não é produto do que somos capazes de fazer, mas é reflexo da fé que nós depositamos em Cristo. E o Evangelho me ensina que Deus tratou Jesus como um pecador, como qualquer um de nós, a fim de que nós sejamos recebidos diante de Deus, como sendo Jesus, apropriando-nos da sua justiça por meio da fé, e ainda que sejamos pecadores, seremos recebidos santos, inculpáveis e irrepreensíveis diante de Deus, tão somente por causa do Evangelho. Porque Ele veio viver uma vida que nós éramos incapazes. Porque mesmo tendo sido tentado em todas as coisas, Ele não pecou, Ele viveu de modo perfeito. Em Mateus, no capítulo 4, texto que fala sobre a tentação de Jesus. Jesus tinha acabado de ser batizado, e ele foi para o deserto para ser tentado pelo diabo. Ele foi para lá com essa finalidade. E aí nós lemos sobre a tentação, um diálogo que se desenvolve ali entre Jesus e o diabo e tal. E a primeira proposta que o diabo faz para Jesus no deserto, qual é? Se você é de fato o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Cobiça da carne. Desejo físico. A mesma coisa do Éden, a mesma coisa que João aponta como raiz para a idolatria, que nós não devemos amar o mundo, é a primeira proposta que o diabo faz para Jesus no deserto. Você tem uma necessidade física, você está jejuando por 40 dias, então faz isso, manda as pedras se transformarem em pães, Deus vai fazer o milagre acontecer, e você vai dar testemunho disso para o resto da sua vida, que as pedras se transformaram em pão. Satisfação de necessidades físicas, cobiça da carne. Mas ao invés de ceder, Jesus responde com as Escrituras, dizendo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O que Jesus está dizendo, irmãos, é o que nós deveríamos dizer diante da tentação da cobiça da carne. A palavra de Deus tem mais valor, inclusive, do que as minhas necessidades físicas. A palavra de Deus, eu preciso amar mais a palavra de Deus do que eu amo, inclusive, os meus próprios prazeres. Mas o diabo, embora não fosse brasileiro, ele não desiste nunca. E ele segue conversando com Jesus. Ele faz uma segunda proposta. A proposta de um espetáculo. Ele fala para Jesus: bom, então faz o seguinte, se joga do alto do templo aqui, porque os anjos vão te guardar, porque a Bíblia diz, você vê que esse negócio de citar versículo solto, a Bíblia diz para embasar teorias descabidas, não é novidade, é um negócio que o diabo fazia e que muita gente faz ainda hoje, né? Faz assim, porque a Bíblia diz, e pega um negócio totalmente fora de contexto, e o diabo diz: aos seus anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem. A tentação de um espetáculo. Todo mundo vai ver, cobiça dos olhos. A oportunidade de demonstrar a identidade por meio do espetáculo seria hollywoodiano o negócio. Jesus pulando do alto do templo, uns anjos descendo, pegando, e as pessoas, de fato, Jesus é o Filho de Deus. E a tentação do diabo sempre tem a ver com a identidade de Jesus. As frases dele começam: se você é de fato o Filho de Deus. Lá no Gênesis, foi isso que Deus disse: se você fizer isso, vai ser assim. É sempre colocando em dúvida, mas por que Jesus vence? Primeiro, porque ele está cheio da palavra de Deus, e segundo, porque ele sabia quem ele era. O diabo está falando: se você é filho de Deus, faz isso. Ele tinha acabado de ser batizado, e no seu batismo, o próprio Deus, através da sua voz, diz dos céus: esse é o meu filho amado e nele eu me agrado. Jesus não precisava do diabo fazendo o teste para saber se ele era o Filho de Deus, porque ele sabia quem era. A grande notícia para nós, irmãos, é que a mesma voz de Deus fala o mesmo sobre você e eu, se nós cremos em Jesus. Esse é o meu Filho amado e nele me agrado. Por causa do Evangelho, nós nos tornamos filhos de Deus. Por causa da fé em Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Somos filhos de Deus por adoção através da fé que depositamos em Jesus. Se nós compreendemos isso, se nós compreendemos quem nós somos, se nós entendemos que o Evangelho nos confere essa nova identidade, não será a cobiça da carne, a cobiça dos olhos ou qualquer outra coisa que vai tirar os nossos olhos daquele que deve ser o único a ser adorado.
Jesus responde para o diabo, não, do mesmo jeito que está escrito isso, está escrito também, não tentarás o Senhor teu Deus. Mais uma tentação, mais uma raiz que poderia levar à idolatria, mas Jesus vence por meio da palavra. E aí, por último, o diabo fala, vamos ver agora então, né? E leva Jesus e mostra para Jesus todas as riquezas do mundo. E diz para ele assim, eu vou te dar tudo isso se você se prostrar e me adorar. Ostentação dos bens, cobiça da vida. O mesmo caminho do Gênesis, o mesmo caminho apontado por João, o mesmo caminho na tentação de Jesus. Ao que Jesus responde, retira-te, pois está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto. Informação muito importante. Essa ideia de que adorar a Deus traz como resultado riquezas e bens materiais, foi uma proposta feita pelo diabo, tá? Só para deixar claro, porque tem muita gente vendendo um evangelho onde você adora a Deus e tem as riquezas como consequência, mas essa foi a proposta do diabo. Então, se você acha que isso é palavra de Deus, você está pregando a palavra do diabo, se você está anunciando isso para os outros, porque isso não tem a ver com o evangelho verdadeiro. Jesus resiste a mais uma tentação por meio da palavra de Deus. Nós somos incapazes de lidar com os nossos ídolos. As raízes são profundas demais para fazermos alguma coisa a respeito. Mas pelo fato de Jesus ter vivido uma vida perfeita, a sua justiça é atribuída a nós por meio da fé que depositamos no Evangelho. Ele viveu essa vida perfeita que nós não conseguimos viver. Ele assumiu a condenação pelos nossos pecados, sendo levado à cruz, à morte mais terrível e humilhante, como resultado dos nossos pecados. Mas ao terceiro dia, irmãos, a boa notícia, a grande notícia é que Ele ressuscita, Ele vence a morte. O sacrifício foi aceito. Nós somos aceitos por Deus mediante a sua ressurreição. Em Romanos 4, 25, Paulo vai dizer que Ele foi entregue à morte pelos nossos pecados, mas ressuscitou para nossa justificação. O Senhor aprova o caminho dos justos e nós somos declarados justos porque Jesus ressuscitou. Esse é o Evangelho. É simples. Essa promessa do Evangelho de que o Senhor aprova o caminho do justo, que quem faz a vontade de Deus vai permanecer para sempre, tem a ver só com isso. Eu creio em Jesus e a sua justiça é atribuída a mim. Isso é graça, isso é o Evangelho, isso é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quem faz a vontade de Deus, quem é justo, permanece para sempre, é aprovado por Deus. Isso só é possível para aqueles que são justos. E por meio do Evangelho, nós somos declarados justos pelo que Deus em Jesus fez por nós. Que isso molde todas as nossas relações, que isso molde as nossas práticas e que isso nos faça viver à luz dessa realidade para a glória do próprio Deus. Eu quero chamar a banda aqui à frente. A gente vai cantar uma música que fala exatamente sobre o Evangelho e sobre a nossa resposta ao que Deus em Jesus fez por nós. E eu queria enfatizar com você, enquanto os irmãos se ajeitam aqui, que a única forma de vencermos os nossos ídolos com suas falsas promessas é confiar no Evangelho de Jesus. É por meio da fé no Evangelho que nós recebemos justiça de Deus. É por meio da fé no Evangelho que nós temos os nossos pecados perdoados. E é por meio da fé no Evangelho que nós temos a garantia que esse mesmo Jesus voltará um dia e estaremos com Ele eternamente. Que não sejamos seduzidos pelas tentações dos ídolos, mas que sejamos capacitados pelo Espírito Santo a amarmos mais a Jesus do que nós amamos a nós mesmos. Que Deus nos capacite a viver assim para a sua própria glória.